Amém. Nós vamos fazer alguns comentários sobre esse posto do CPMF, que o PT, o governo, quer que volte depois de não sei quantos anos extinto, para que venha ter mais dinheiro aí para pagar as aposentadorias. E parece que vai ser derrotado lá no Congresso. O Congresso não vai aprovar essa proposta do governo. Eu acho que o Congresso quer que o governo PT venha cortar venha cortar os seus gastos em vez de aumentar os impostos. Eu acho que o governo tem que criar mais emprego para o povo desempregado, em vez de criar mais receita. Tem que pegar esse dinheiro do Bolsa Família, que é doado para as famílias, e construir fábrica para a produção de roupa, de sapato, produção, tá entendendo? Tem que formar mais mão de obra, mais professor qualificado, investir, pegar esse dinheiro do Bolsa Família, que são milhões e milhões, tá entendendo? E criar uma escola para ensinar esse povo, ensinar a população a fazer investimento. Porque esse dinheiro a gente vai só para comida, esse Bolsa Família vai só para comida. Então tem que pegar esse dinheiro, fazer investimento, criar trabalho, plantação, criar feijão, criar peixe, criar mais galinha, mais frango, sabe? E prestar o dinheiro para o povo, mas com juros bem baixinhos, não muito altos, e que o povo trabalhe, sue. Essa é a maneira pelo qual nós vamos crescer. Não pagar mais imposto, pagar mais isso, pagar. Mas o que o PT está criando? Ele tem que criar mais emprego, ele tem que criar mais hospitais, ele tem que criar mais escolas, ele tem que fazer mais escolas, ele tem que investir, ele tem que fazer a manutenção dessas escolas que estão precisando, ele tem que dar um salário digno para os professores. É isso que ele tem que fazer. Criar mais hospitais, sabe? Pegar esse povo que não estuda, colocar dentro da sala de aula, esses jovens que estão nas drogas, pegar esses jovens, colocar dentro da sala de aula para estudar, para se qualificar, obrigar esse jovem a estudar, a fazer um curso. É isso que eles têm que... Cadê um plano? Eu proponho mais emprego. Cadê os empregos? Nós só estamos vendo demissão, e quando há emprego, dizem que não tem qualificação, não tem mão de obra qualificada. Então tem que qualificar esse trabalhador. Pegar ele não tem dinheiro para pagar o curso, o governo tem que bancar o custo para que ele venha se formar. Manter ele enquanto ele está se formando, está se qualificando para ir para o mercado de trabalho. Então, voltando ao nosso estudo da antropologia, tudo se expande. O começo do século XX foi marcado não apenas pelo surgimento da relatividade, mas também pela construção de telescópios grandes e modernos. Os americanos, Ed Hubble foi o nome mais conhecido dessa safra de observadores. Ontem eu vi uma reportagem de um garoto lá nos Estados Unidos, que ele fez um relógio, ele criou um relógio, levou para a escola e a professora, já traumatizada com o terrorismo lá nos países dela,
Ela achou que aquele relógio que aquela criança, aquele garoto tinha feito era uma bomba, chamou a polícia desconfiado, depois foram descobrir que não era uma bomba, era um relógio. Mas aí a gente pergunta, os Estados Unidos está sofrendo com os terroristas? Tá. É terrorista, pessoas querendo destruir os prédios, destruir os Estados Unidos. E aí os moradores, depois daquele, a gente tem que entender o seguinte, depois daquele atentado de 2001, os Estados Unidos ficou totalmente tudo, não só os Estados Unidos, houve aquele atentado também lá que mataram aqueles terroristas que então, eu não culpo a professora, ela ficou, coitada, ela está tão traumatizada com o terrorismo lá nos Estados Unidos, que ela pensou que aquele relógio fosse uma bomba, mas não era uma bomba. Mas tinha que se investigar, eu acho que ela fez o certo, sim. Eu acho que ela fez o certo. Eu acho, para a segurança da escola, né? Mas não se deve. Eu acho que ela fez o certo. Qualquer objeto suspeito deve se investigar. As escolas têm que vistoriar os alunos, para ver. Essa criança, graças a Deus, ela não foi com mal intenção, mas a gente vê que tem muitos jovens que estão matando nas escolas, nos Estados Unidos mesmo. Houve aquele jovem lá que matou, entrou com uma metralhadora e matou não sei quantas crianças. Então, tem que ter uma segurança rígida nas escolas dos Estados Unidos. Porque esses terroristas, eles não param, eles ficam maquinando dia e de noite. Dia e de noite. Dia e de noite para fazer o mal para os americanos. Para os americanos. Tá entendendo? Mas graças a Deus que no meio do bem, no meio do mal, tem o bem também. A gente tem que poder classificar, tem que investigar, né? Tem que, etc. Porque sempre também tem o bem. Aquela criança queria mostrar um relógio, né? Um relógio para a professora. Né? Aí, mas ela, como eu falei, ela ficou tão traumatizada, que ela pensou que fosse uma bomba. Ela imaginou que fosse uma bomba e chamou a polícia. Eu acho que ela fez o certo. Ela fez o certo, sim, porque, como eu já falei, os Estados Unidos estão numa situação em que os terroristas estão maquinando de dia e de noite para matar as pessoas lá. E eles não têm que dormir, eles não têm que vacilar na guarda, eles têm que apertar o cerco nos aeroportos, nos portos, enfim, nas fronteiras. Eles têm que ver todas as pessoas, têm que fazer uma vistoria mesmo rigorosa, para que não haja mais atentado como aconteceu naquelas torres gêmeas, onde morreu milhares de pessoas inocentes que estavam trabalhando. A falha foi de quem? A falha foi da segurança dos aeroportos, que deixou aqueles terroristas sequestrarem aqueles aviões e cometerem aquela tragédia. A falha foi da segurança do aeroporto. Né? Porque se eles fossem denunciados, tivesse ali uma pessoa com o olho dizendo, não, uma professora, não, esses homens aí, eles são suspeitos. Mas não. Chama a polícia e denuncia para investigar, eles são suspeitos de serem sequestradores, terroristas. Mas não aconteceu nada disso. Eles passaram livremente pela segurança, nada foi suspeito, e aí aconteceu o que aconteceu, aquela tragédia terrível, que eles pegaram aqueles aviões e se chocaram com aquelas torres, uma tragédia mundial, e que nós temos que estar com o pé sempre realmente desconfiando desses terroristas, esses homens que maquinam mal contra os Estados Unidos, contra os americanos, né?
Que Deus proteja os americanos. Vamos voltar aqui para o estudo da antropologia. Tudo se expande. O começo do século XX foi marcado não apenas pelo surgimento da relatividade. Isso aqui eu já li. Construção de telescópios grandes e modernos. Americanos, Edwin Hubble foi o nome mais conhecido dessa safra de observadores. Em 1923, trabalhando no observatório de Monte Wilson, na Califórnia, nos Estados Unidos, ele identificou uma cefeida, um tipo de estrela, em uma nebulosa, e mostrou que ela estaria localizada muito longe da Via Láctea. Isso provocou que não habitamos a única galáxia do universo. Mas o passo mais importante começou a ser dado em 1929, quando Hubble percebeu que as estrelas mais afastadas da Terra são aquelas que estão se afastando mais rapidamente. O universo estaria, portanto, se expandindo. Hubble, no entanto, deixou claro que o problema dele era coletar os dados e nunca se propôs a teorizar sobre isso. Ele preferia os holofotes de jornais, TVs, pois agora também era uma celebridade. Com a prova de que o universo estava se expandindo nas mãos, o trabalho dos teóricos passou a se retroceder no tempo para tentar descobrir como exatamente chegamos até aqui. O ucraniano George Gamow era uma das figuras centrais dessa arqueologia de cosmos, mas a interferência política dos governantes soviéticos nas pesquisas científicas fez com que ele e a mulher resolvessem fugir de seu país. Depois de 2 tentativas fracassadas, na primeira pretendiam atravessar o Mar Negro. Em Caiaque, eles finalmente conseguiram em 1940. Chegaram aos Estados Unidos, interessados em pesquisar a física das partículas. O ucraniano percebeu que ali não havia mais ninguém. Estudando o tema seriamente, só depois soube que todos os outros cérebros da área haviam sido cooptados para o projeto Manhattan, que levaria à construção da bomba atômica americana junto com seus colegas. Robert Heinlein constatou que os primeiros momentos do universo seriam tão quentes que quebrariam qualquer átomo, transformariam tudo em uma sopa de prótons, nêutrons, elétrons, os menores partículas conhecidas até então. E quando ele esfriasse, essas partículas formariam apenas os menores átomos possíveis de hidrogênio e hélio, o que explicava por que esses elementos hoje compõem 90% de toda a matéria que vemos no universo. Eles também previu que 300 mil anos depois da explosão teria havido a libertação de uma enorme quantidade de luz que faria um eco luminoso no universo. Isso poderia ser percebido hoje. Foi então que o debate se acirrou. Para uns, o universo estaria se expandindo a partir de um momento inicial, e para outro, ele era eterno e provavelmente infinito. Um dos maiores defensores da segunda hipótese, o inglês Fred Hoyle, chegou a dizer que, em um programa de rádio BBC, que não via nenhuma boa razão para preferir essa ideia de Big Bang. O intuito de Hoyle era ironizar, mas era a primeira vez que alguém usava esse termo para se referir à teoria. O apelido pegou. Pagar o azar do Hoyle a essa ideia de Big Bang só ganhou evidência a partir daí. Uma das principais descobertas foi feita por Arnold Pesas, Robert Wilson, Laboratório Bell, em meados dos anos 1960. Eles detectaram um ruído nos seus aparelhos de radioastronomia. Como isso não os deixava trabalhar, eles foram atrás da razão. Acabaram descobrindo que se tratava
da radiação cósmica de fundo. O eco do Big Bang previsto por Gamow, confirmação dessa radiação deu a credibilidade ao modelo desde então. Ele tem sido refinado com inúmeras observações, diz o físico brasileiro Marcelo Gleises, donos dos Estados Unidos. Antes, a teoria sobre a gravidade não bastava para ir além das descobertas de que o início do universo seria tão quente, pequeno, que para entendê-lo era necessário usar os conhecimentos da mecânica quântica, que descreve o comportamento das coisas nessa escala. À medida que os cientistas descobriram quantilépitos imensos e um enorme número de partículas subatômicas, novos elementos foram encaixados no retrato do início de tudo. Hoje, os cientistas acreditam ter esclarecido como era o universo até 10,43 segundos depois do Big Bang. Isso significa o número 1, colocado 43 casas depois da vírgula. Ou um tempo tão pequeno que nem vale a pena tentar visualizar. A situação se complica mais cada vez que alguém traz novas evidências. No final dos anos 90, por exemplo, descobriu-se que o universo não só aumenta, como está acelerando. Alguma força, até agora chamada de energia escura, está empurrando o cosmos, mas ninguém sabe muito bem o que é e nem o que ela faz desde o Big Bang. O retrato atual que os pesquisadores têm do passado e do futuro do universo é que parece no quadro acima. O grande mistério agora é outro. O que havia antes do Big Bang? Para a arte só existia um nada. Mas segundo a mecânica quântica, é possível criar novos espaços, tempos. Isso significa que pode ter havido alguma coisa, diz o físico Elcio Abdala, da USP. Nesse ponto, a discussão começa a tornar-se cada vez menos científica. Parece até voltar a um estágio anterior aos gregos, quando os mitos explicavam todo o universo. Para a ciência, desde o começo do século XXI, parece um fim de linha, mas esses obstáculos são sempre provisórios. Amém.